Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu venho falar para vocês um pouquinho sobre como os livros têm me ajudado durante esse período em que recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Bom, para quem não sabe, eu fui diagnosticada ano passado, né, com esclerose múltipla, e além da pandemia, ainda teve esse um contratempo, digamos assim, essa parte que não é tão fácil de digerir da minha situação. E como eu sou uma leitora, né, falo muito de livros por aqui, aliás, eu falo de livros por aqui, eles me ajudaram bastante e ainda estão me ajudando nesses momentos que são, assim, um pouco difíceis, apesar de que, eu vou falar um pouquinho para vocês, resumidamente, como foi o diagnóstico e como é a minha esclerose múltipla, mas a parte que diz respeito a mim, os detalhes e mais sobre a doença, eu não tenho como falar, porque eu não sei muito ainda, eu ainda estou aprendendo e outra, eu não sou médico, então, esse vídeo não é para, digamos assim, para ajudar ninguém em diagnóstico, esse vídeo é só para comentar mesmo como eu superei, como eu estou lidando com esse diagnóstico com a ajuda dos livros, certo? Então qualquer coisa, procure o seu neurologista, seu médico de confiança, não vá por um vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, né, gosta de livros, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo como os livros têm ajudado vocês e compartilha com os amigos que também gostam de livro. Não esquece também de se inscrever no canal. Outra coisa, vocês viram que eu estou em um cenário novo, né, enfim, finalmente montei minha estante e agora os vídeos vão ser gravados aqui com ela atrás, né, de fundo. Depois eu faço um vídeo mostrando a estante para vocês, fazendo um tour pela estante. Mas depois, agora, vamos focar nesse vídeo de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre esclerose múltipla. Eu não sabia nada sobre a doença, até porque é uma doença rara, eu acho que pouca gente conhece alguém que tem esclerose múltipla. Eu particularmente não conhecia ninguém, não conheço ainda, né, apesar de que eu já fui atrás de pessoas no Instagram que têm a doença, né, para poder seguir, para poder trocar experiência. Mas, assim, pessoalmente, no meu círculo de amizade, no meu círculo familiar, eu não conhecia ninguém, não conheço ninguém que tenha a doença, então eu nunca tinha ouvido falar sobre essa doença. Na verdade, eu já tinha ouvido falar há algum tempo atrás, lá voltando 6 anos atrás, em 2014, quando eu tive o meu primeiro surto. Então, eu tive meu primeiro surto, que foi uma neurite óptica, acho que é assim que se chama, que foi a paralisia dos olhos, né. E na época eu fiz a ressonância magnética e tal, mas o médico descartou esclerose múltipla, temporariamente. Ele disse: "Olha, daqui a algum tempo você volta, vamos ficar fazendo check-up para ver se não vai aparecer outras manchinhas", porque a esclerose múltipla ela é diagnosticada pela ressonância, né, que na ressonância mostra pequenas manchinhas no cérebro, e essas regiões que têm essas manchinhas são as regiões afetadas pela doença. E aí, eu fiquei fazendo acompanhamento durante 1 ano, depois eu fui liberada. Então, livre do diagnóstico de esclerose múltipla. Na época, eu já tinha ouvido falar de esclerose múltipla, porque acho que foi bem na época que estava falando muito sobre o caso daquela atriz Cláudia Rodrigues, né, que é o caso mais conhecido aqui no Brasil. E eu fiquei em pânico, então quando me tiraram o diagnóstico, disseram que eu não tinha esclerose múltipla, foi um grande alívio. Passei 6 anos sem nem lembrar da existência da esclerose múltipla e eis que, ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu tive o segundo surto, né. E foi dormência, senti dormência do lado todo, do lado direito todo. Voltei no mesmo neurologista, né, fiz ressonância e tal, e aí foi diagnosticado, que era suspeita de esclerose múltipla, mas que eu ia ter que fazer um check-up, assim, geral, com vários exames para poder ter o diagnóstico 100% de certeza. Enquanto isso, eu fui para o hospital fazer uma pulsoterapia. Então, esse período foi um período bem difícil para mim, estava aquela coisa de pandemia começando no mundo, ainda não tinha chegado no Brasil, quer dizer, tinha chegado os primeiros casos em São Paulo, né, o primeiro caso em São Paulo e tal, então a gente já estava com um pouco de pânico, com medo de como ia ser a pandemia, e ainda tive que ser internada, passei 5 dias no hospital. Eu sei que ser internado é uma coisa que é comum para muita gente não se incomoda com isso, mas para mim, que tenho pavor de hospital e tenho pavor de agulhas, foi uma coisa, assim, que me traumatizou, que me deixou, assim, bem ansiosa. Então fui para o hospital, e aí é quando começa a minha história, como os livros têm me ajudado. Passei 5 dias no hospital tomando medicação intravenosa. Para mim que tem um pavor de veia, que tem um pavor de seringa na veia, é, assim, uma coisa horrível.
como eu me distraía nesse tempo internada lá no hospital lendo. Então, o livro que me marcou nesse período, que eu sempre que eu pegar ele, inclusive eu não tenho ele físico, né, mas eu quero ter, porque é um livro que marcou uma parte importante na minha vida, é o livro Tartarugas Até Lá Embaixo, de John Green. Inclusive, eu já falei dele aqui em outros vídeos. E esse livro foi o livro que eu li durante a estadia no hospital. Os 5 dias que eu estive no hospital, eu estava lendo esse livro. E eu me identificava muito com a personagem, né, a Asa, que ela também teve que ser internada. Além dela ter um transtorno obsessivo compulsivo, né, um TOC, ela aconteceu várias coisas no livro e ela teve que ser internada. E aquilo para ela foi terrível, porque ela também tinha pavor de hospital. Claro que a personagem tinha toque, e não era esse o meu caso, nesse período, não, o meu problema não era com o assim, medo de infecção em hospital e tal, não. Meu medo era simplesmente de estar no hospital, porque é um ambiente que é um ambiente agradável, né, gente? A gente tem que ser sincero, a gente vai em último caso. E também por a questão de que eu estava tomando medicação intravenosa o tempo todo e para mim era terrível. Então eu me identificava muito com a personagem, como ela lidava com aquele momento ali no hospital, nervosa, ansiosa, eu também ficava. E o livro me distraiu, eu li o livro em 5 dias, no período que eu estava no hospital. Algumas frases me marcaram, inclusive eu tenho até uma frase, né, do livro no quadro que eu ganhei de um seguidor, porque a frase é muito bonita, eu amo essa frase. Eu vou deixar a frase aqui na descrição, porque eu não vou lembrar de citar ela completamente corretamente. Mas é dizendo que a vida não é uma história que a gente escolhe contar, mas é uma história que contam da gente. Basicamente isso, eu não lembro se é exatamente assim, mas eu vou deixar a frasezinha aqui embaixo para vocês. E essa é uma das minhas frases preferidas da vida, e inclusive é uma frase que eu levo para minha vida, já que me marcou muito nesse momento difícil. Bem, então, recebi o diagnóstico, quer dizer, fiz a pulsoterapia, voltei para casa, né? E aí, esse período eu tive que ficar, além dos 5 dias no hospital, eu fiquei 15 dias de repouso, né? Depois da pulsoterapia. Tem um período que a pessoa tem que ficar de repouso. Outra coisa, vou explicar aqui um detalhe. Pulsoterapia, para quem não sabe o que é, são termos novos que eu também não fazia ideia do que fosse, né? Aprendi tudo tendo que passar por isso, né? Então, pulsoterapia é quando a pessoa recebe uma grande quantidade de corticoide na veia, né, intravenosa. Então, foi isso que aconteceu. O tratamento para o período de surto da esclerose múltipla é a pulsoterapia. Surto é quando os sintomas da esclerose eles aparecem com mais intensidade. Então, você vai conseguir distinguir ele dos outros sintomas que você tem. Por exemplo, os sintomas característicos da esclerose é fadiga, cansaço, dores musculares, às vezes, nem sempre, nem todo mundo tem espasmo, dormência, problemas na visão, né? Então, esses são alguns dos sintomas, mas por isso que o nome é esclerose múltipla, porque cada pessoa vai ter um sintoma diferente da outra. Então, nem sempre o que eu sinto, a outra pessoa que tem esclerose múltipla vai sentir. Por isso que eu digo que esse vídeo não serve para você se espelhar para fazer um diagnóstico. Procure, caso você tenha algum sintoma aí, procure um neurologista, certo? Aqui é só mesmo contando a minha experiência, a minha vivência. Eu tive o surto, né? Por isso que eu fui fazer a pulsoterapia. Voltei para casa, né? Fiquei esses 15 dias de repouso e eu acho que foi um dos períodos que eu mais li, porque eu estava de repouso, deitadinha, quietinha, né? E eu li muito, inclusive foi quando eu li o primeiro livro dos Bridgertons. Eis aqui os Bridgertons de novo. Li o do que eu nesse período e eu me apaixonei pela série, vocês sabem. Eu falo demais da série aqui, né? No canal, também falo muito lá no Instagram. E além dos Bridgertons, né, que eu li o do que eu li outros livros, li muito livro mesmo, acho que eu li uns 6, 7 livros nesse período. Que é muito raro, porque quem tá me acompanhando lá no Instagram tá vendo o quanto eu tô sofrendo para ler 6 livros por mês, né? Que é para bater minha meta. Vocês viram o vídeo de meta, né? Se não, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Bom, então eu li bastante, né? E aí, quando eu fui fazer o resto dos exames para ter o diagnóstico oficial, né, de 100% de certeza de esclerose múltipla, foi quando a pandemia chegou e tivemos aí, né, tudo fechado, vocês sabem. E aí, fiquei aqui de repouso, quietinha, isolada, né, por causa que talvez eu tivesse esclerose, talvez eu não tivesse, mas no fundo eu já sabia que tinha, gente. Fiz pulsoterapia e tal. O que a gente precisava era só o diagnóstico de 100% de certeza para começar o tratamento. Então, quando as coisas reabriram, né, que foi lá para setembro do ano passado, eu voltei a fazer os exames, né, que são os exames para ter certeza. E vários exames de sangue,
a punção lombar, que eu nem sei o nome mesmo que chama, mas eu chamo punção lombar, que foi o que é mais conhecido. E aí eu tive realmente esse diagnóstico. Mas quando eu fui fazer a última ressonância, que era a ressonância da coluna e da cabeça, que era para ter 100% de certeza também, além da ressonância da cabeça que eu tinha feito lá no comecinho do ano, eu tive que fazer outra. Eu estava lendo nesse mesmo período o livro Mentira Perfeita, da Karina Risse, né? Relendo, no caso, que eu já tinha lido ele há algum tempo atrás. E no livro Mentira Perfeita, o protagonista, o Marcos, ele também passa por uma grande reviravolta na vida dele, uma grande mudança. Que ele leva um acidente de moto, né? Eu já falei muito desse livro por aqui, mas ele leva um acidente de moto e ele fica na cadeira de rodas, né? Só que ele tem a esperança, ele tá fazendo tratamento com fisioterapeuta, ele tem a esperança de voltar a andar. Já fazia várias ressonâncias para ver se havia alguma mudança no quadro dele e tal. E até que chega o momento dele fazer a última ressonância, que é a decisiva, né? Para saber se ele vai ou não voltar a andar. Quando ele vai para a sala lá de fazer a ressonância, ele narra, né, que ele sabe que ali vai ser um exame que vai mudar a vida dele, que ali é o último, é decisivo. E assim como o personagem Marcos, que eu me identificava muito com ele, por ele estar passando por um momento decisivo na vida dele, foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui fazer a ressonância, né, eu ficava lembrando do Marcos o tempo todo e eu pensando comigo que esse seria o exame decisivo na minha vida, que esse seria o exame que ia me dar realmente o diagnóstico que iria fazer uma mudança completa, né? Porque apesar de a minha esclerose múltipla, ela ser leve, ela ser um quadro assim bem leve, mas muda completamente a vida da pessoa. É uma certeza que você vai ter que se cuidar muito bem. Todo mundo tem, óbvio, mas com esclerose múltipla, você tem que pensar mais na sua qualidade de vida. Você vai ter exames que vai ser feito de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. É uma rotina médica muito diferente de uma pessoa saudável, né? A gente leva uma vida, a maioria das pessoas que tem esclerose, por o que eu já pesquisei, leva uma vida completamente normal, mas tem essa rotina de médicos, exames, medicação, né? Que eu tomo uma medicação uma vez por semana. Quem me acompanha lá no Instagram também sabe disso, porque eu posto. Que é diferente da vida de uma pessoa saudável, né? Então, eu sabia que quando eu fizesse esse exame, assim como o personagem lá do livro Mentira Perfeita, minha vida iria mudar completamente. E aí, esse livro também marcou, porque assim como Tartarugas Até Lá Embaixo marcou a minha estadia no hospital pela primeira vez, depois de adulta, né? Porque eu nem lembro quando eu tinha ido no hospital, né? Mentira Perfeita também marcou o meu diagnóstico. E agora, ao decorrer aí, né, do que eu já estou tomando a medicação, já estou assim, aceitei o diagnóstico, não foi uma coisa que me deixou traumatizada, que me deixou surtada, nervosa, não. Até que eu lidei muito bem com o diagnóstico, por o que eu vi muitas pessoas não lidam tão bem assim. Para mim foi tranquilo, até porque o meu médico, ele me tranquiliza muito, né? Ele me deixa tranquila, ele sabe que eu sou nervosa, ele já me conhece há 6 anos, ele sabe que eu sou bem nervosa. E ele me deixou, assim, bem tranquila, disse que era leve, que não era uma coisa que iria me afetar muito, que eu me cuidando, tomando todos os cuidados, talvez eu tivesse um período muito longo para poder ter um terceiro surto, né? E aí eu estou tranquila com esse diagnóstico. Demorei muito para falar sobre ele? Sim, porque eu não estava preparada, assim, para conversar sobre a esclerose múltipla, com relação, assim, a trazer informações que fosse ajudar vocês, porque eu entendo muito pouco da doença ainda, eu só tenho 6 meses de diagnóstico, 6 meses de tratamento, então eu entendo quase nada, mas lá no Instagram eu sigo perfis, assim, maravilhosos. Quando eu for postar falando sobre esse vídeo lá no Instagram, eu vou marcar os arrobas das pessoas lá no Instagram que eu sigo, que tem me ajudado bastante, assim, que eu me inspiro nelas, que eu pego informações com elas, que elas me ajudam quando eu tenho algumas dúvidas, para caso alguém que me siga precise também, vá seguir essas pessoas também, certo? Aqui no YouTube eu não sigo ninguém, não acompanho nenhum canal de esclerose múltipla, mas eu vou procurar depois. E eu vou ficar falando sobre o meu diagnóstico, sobre a minha vida com esclerose múltipla aqui também no YouTube, assim como eu também pretendo falar lá no Instagram, porque eu ainda não falei. Só falo assim por alto, certo? E nesse período de medicação, né, que eu tomo a medicação uma vez por semana, no início a medicação ela tem efeitos colaterais bem fortes.
e quem tem me ajudado também a passar por esses dias que são bem ruins, porque tem muita dores no corpo, muita febre, dores de cabeça, então é um dia que eu fico bem quietinha, deitada, e quem é minha companhia nesses dias? Os livros. Então, às quinta-feiras é os dias, assim, que é o dia que eu tomo a medicação, é os dias em que eu mais leio, porque eu fico deitada e lendo. Os livros têm me ajudado bastante nesse período. Além da esclerose múltipla, também é um período de pandemia, né? Então a gente está em casa, pelo menos é para estar todo mundo, quem puder, né? E os livros têm sido, assim, minha maior companhia, minhas maiores distrações são eles. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários como os livros têm ajudado vocês aí a superar algum momento difícil, a superar esse momento de pandemia que não tá fácil para ninguém, certo? E não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos que queiram falar sobre livros, que estejam precisando aí saber mais sobre esclerose múltipla, apesar de que minhas informações foram poucas, né? E é isso, nos vemos nos próximos vídeos.